Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos essa noite. Vamos fazer uma oração para iniciar os trabalhos de hoje. Peço que todos fechem os olhos, acalmem vossos corações. Mente, produz em mim, Espírito, a bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor onde eu estiver. E assim seja. Vamos falar um pouquinho hoje sobre bem-aventurados aqueles que têm um coração puro. Nos dias de hoje, onde a gente vê muita coisa que acaba nos deixando mal. Quando a gente liga uma televisão para ver um jornal físico a gente não vê mais, né? Então, redes sociais, né? Navega pela internet, a gente sempre acaba vendo as coisas que são nos informadas sobre o mundo, né? E os problemas geralmente são os mesmos, né? Crimes, guerras, corrupção, tudo que acaba tirando a gente às vezes do equilíbrio, nos trazendo às vezes uma sensação de medo, né? Por estar num mundo que às vezes parece que está ficando pior, né? Pela visibilidade que se dá pelas coisas ruins. Então, fora desses problemas todos, a gente tem os problemas da gente, os nossos problemas das famílias, das pessoas, os nossos problemas pessoais, que acabam contribuindo, né? Problemas de trabalho. Então, na intenção que a gente tem, às vezes, de resolver isso, encontrar força para esses problemas, para essas coisas que chateiam, né? Às vezes a gente acaba buscando um tratamento espiritual, né? Buscando um auxílio do lado espiritual para acabar nos dando força para que a gente consiga caminhar. E muitas vezes as pessoas acabam chegando num centro espírita dessa maneira. As pessoas acabam muitas vezes chegando pela dor. Pouquíssimas pessoas é aquelas que chegam pelo amor, que vêm atrás de um conhecimento. Geralmente elas chegam quando estão com um problema. A pessoa às vezes vai buscar. Isso não é só no espiritismo, né? Basicamente em todas as religiões, as pessoas às vezes vão por problema, por dor, uma perda, né, familiar ou qualquer que seja, acabam buscando essa conexão nesses momentos. E quando chega no centro espírita não é diferente. Chega aqui, às vezes passa por uma triagem, a gente encaminha para conversa fraterna, ali é feita uma conversa, né? Aqui no nosso caso a gente faz um tratamento, né, que passa como se fosse uma medicação para a pessoa estar recebendo um auxílio da espiritualidade. Né? Esses problemas todos são problemas da alma que a gente tem, que a gente carrega, né? E Jesus já dizia, né? Ele dizia: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. O grande médico das almas, que era Jesus, ele já falava isso, né? E o remédio que ele nos trouxe são as leis morais. Esse era o remédio que ele trouxe para nós, para curar as nossas dores da alma. O único remédio capaz de curar as dores que às vezes a gente tem da alma, né? Então, a gente pode ver que, às vezes, ensinamento, né, poder sem uma elevação moral, ela é muito prejudicial. Tem pessoas que têm um conhecimento muito grande, só que não têm uma moral elevada. Você vê, às vezes, pessoas aplicando golpes, utilizando seu ensinamento, utilizando sua capacidade, porque não tem uma moral desenvolvida.
Pessoas que têm muito poder na mão e acabam levando para o outro lado. Você pega a nossa classe política que tem um poder imenso, poder de direcionar um povo, assistir um povo de uma maneira diferente, só que tem uma elevação moral muito baixa. Então acaba colocando uma sociedade toda, às vezes numa situação muito difícil, porque eles não têm uma moral, né, à altura do seu poder. Então a elevação moral, as leis morais, elas são muito importantes para a nossa sociedade, para que a gente consiga evoluir. Porque sem moral, você vai pensar somente em você. Você não vai pensar no que um político, por exemplo, olha a responsabilidade que ele tem nas mãos. O que ele poderia fazer se ele tivesse uma moral evoluída. E ele acaba levando para um lado onde às vezes visa o particular, visa a sua classe de amigos, os parentes. Então, o poder, às vezes eles querem poder e mais poder e esquecem de fazer o seu papel. Enquanto a humanidade às vezes não perceber isso, não perceber que a elevação moral é necessária para que a sociedade melhore, vai acabar ficando nessa mesma situação, passando pelas mesmas dificuldades, né? Colhendo os resultados dessa inferioridade moral que acaba tendo. Jesus, né, que foi o espírito mais puro que já veio na Terra, ele nos deu um modelo, né, do que a gente deve ser, né? Ele deve seguir, ele trouxe o exemplo para ser seguido. Jesus veio para nos libertar dessas doenças e veio como médico das almas para trazer isso para a gente ver. Ele trouxe como exemplo. Ele veio no meio de espíritos rebeldes às leis divinas. Né? Se hoje a gente se assusta às vezes com alguma coisa que acontece, você imagina lá 2000 e poucos anos atrás, como era. Né? Eles não tinham a evolução que a sociedade tem hoje. Então, ele veio num tempo difícil, né? Naquele período. Então, era um período muito difícil. Ele veio ali naquela situação para realmente acender essa nova ideia na população. Por isso que ele é o médico das almas por excelência, porque ele veio para curar as almas das pessoas. É por esse motivo que a gente às vezes cita muito, né, os ensinamentos do Evangelho de Jesus nos estudos. Na casa espírita você vê que a maioria é baseada tudo em cima do que Jesus trouxe como esclarecimento. Então, por isso que ele é o nosso mestre, né? O nosso guia, nosso modelo. Então, ele veio para trazer essa nova visão. E por isso que ele falava, né? Ele dizia que vem de mim os que andam cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando ele chama para si os leprosos, né, os publicanos, os pecadores, se alguém perguntar o motivo, ele responde que são os que precisam de médico. Né? Não são os que precisam de médico, mas sim os doentes. Né? Os doentes que estão precisados. São esses que ele chamava para si. Uma pessoa que não tem nenhum problema, ela não tem por que ir em médico. Né? Somente os doentes é que vão atrás de uma busca. Né? A gente teve a nossa irmã Luciane que essa semana precisou, né? Precisou de urgência. Então, era um doente que precisava de um médico. Se não tivesse doente, ela não teria de médico. E assim são as pessoas, elas acabam buscando quando elas estão doentes. Somente às vezes quando estão doentes. É o que acontece com muitos de nós. Depois que a gente passa por algum problema e a gente dá uma melhorada, às vezes acaba sumindo. E aqui na casa espírita acontece muito isso. As pessoas buscam, vêm quando estão numa situação difícil e depois, quando elas dão uma melhoradinha, elas desaparecem. A gente vê muito isso, né? Não só aqui. Eu tive colegas de trabalho que citaram exemplos de pessoas que estavam assim passando por um problema de saúde muito grande, que a família toda estava indo numa determinada igreja e quando a pessoa se curou, ficou melhor,
Na missa, ele, se por acaso, estava sentado atrás da menina que estava doente e ela passou a missa toda no celular. Então, ela não se dispôs aqueles 40, 50 minutos, uma hora, a prestar atenção no que aquela entidade que estava ali na frente, aquela pessoa estava falando. Então, ela melhorou, ela esqueceu do que ela estava buscando. E assim acontece muito. Às vezes a gente chega numa casa espírita, recebe um tratamento, até às vezes vai, mas depois acaba esquecendo. Chega até a comprar o remédio receitado, mas acaba não tomando. O médico às vezes receita 20 comprimidos, toma 3, 4, melhora, já abandona. Quando percebe uma pequena melhora, a pessoa já para. A gente já abandona. Se o problema voltar, a responsabilidade não é da pessoa, porque ela tomou. É assim aqui na casa espírita, a gente passa um tratamento, às vezes, na conversa fraterna, a pessoa vem, toma um passo, 2 e dá uma melhoradinha e desaparece. E aí depois, às vezes, acaba retornando. Então a gente não traz aquela responsabilidade de fazer a nossa parte. Porque a gente precisa fazer a nossa parte. Como um médico que trata o corpo físico, se ele te deu 20 comprimidos, é necessário que você tome os 20 comprimidos. Se você não ficar bem com aquele tratamento, a responsabilidade é de quem? Dele que te receitou e você não tomou, ou de você? Você não fez o uso adequado, não fez a quantidade adequada, né? A gente está fazendo essa comparação por quê, né? Por que a gente faz isso, né? E é o que ocorre no lado espiritual. Um tratamento de um médico físico, às vezes, é a mesma coisa que acontece no médico espiritual. A pessoa acaba chegando, né? Passa aqui, recebe, não vem na palestra, às vezes ela faz o tratamento todo, faz um curso, pega um curso do Evangelho, que é mais para o lado moral, toma água fluidificada, enfim. Muitas vezes elas vêm, todas as palestras estão aqui direto, mas aí acontece alguma coisa curiosa que é de todo mundo, às vezes não colocar em prática aquilo que aprende, o que vê, né, que é fazer a transformação. Porque aqui a gente passa um tratamento para que a pessoa dê uma levantada, né, fisicamente, consiga vir. Os guias espirituais acabam auxiliando no início, mas depois tem o lado da pessoa ter vontade, o fator vontade dela de querer colocar aquilo em prática, realmente ela se melhorar, ela fazer a transformação. Porque o Espiritismo, ele não tem o papel de fazer as pessoas se afiliarem, entrarem, se converterem ou serem espíritas. A função do Espiritismo não é chegar, por exemplo, no final desse ano e falar: a gente aumentou 2, 3 milhões de pessoas espíritas no Brasil. A gente está se tornando a religião mais populosa, com o maior número de adeptos. A missão do Espiritismo ela é formar homens de bem. Que ela forme homens de bem, pessoas de bem para a sociedade. Então esse é o papel. Se não tiver uma quantidade, mas as pessoas que vêm, passam um período, se melhoram e formem homens de bem, o Espiritismo cumpriu o seu papel. E quando as pessoas vêm e não se transformam, elas acabam não se curando dos seus problemas, né? E acabam caindo novamente nos problemas, né? Repetindo, né? Então, esqueceram de colocar em prática, de fazer a aplicação, fazer a transformação, né? E essa é a receita que deveria ser seguida quando você passa por um estudo, passa por uma palestra, né? Ou às vezes até quando vai em outras religiões que você tem a pregação, se você olhar a palavra,
ela é uma palavra que, se você colocar em prática, ela vai ajudar, em qualquer que seja a religião. Ela vai acabar ajudando você. Só que é preciso colocar em prática. Essa receita era uma receita dada por Jesus, né? Ele curava as pessoas e quando ele terminava, ele ordenava, né? Vai e não peques mais. Né? Se melhore, se transforme, torne-se uma pessoa melhor, né? Cure-se. Então esse era o ensinamento que ele trazia. Ele trazia justamente isso. E como é que a gente vai consertar os problemas do mundo, né? Porque a gente está inserido nele. A gente está inserido no mundo, não tem só os nossos problemas. Tem todo um problema ao nosso entorno, né? Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, um textozinho, que diz sobre um cientista que ele vivia muito preocupado em consertar os problemas do mundo. A preocupação dele era voltada somente para isso, né? Ele ficava concentrado, passava dias no seu laboratório, estudando para tentar fazer isso. E certo dia, o seu filho de 7 anos, ele entrou na sala dele, naquele santuário dele, e começou a ver o que ele estava fazendo e brincando, e começou a atrapalhar o pai ali, né? Interrompendo ele. E ele tentou que o filho brincasse em outro lugar para não atrapalhar ele, mas o filho não foi, ficou um pouquinho e já voltou. Então ele, vendo que não ia adiantar ele sugerir alguma coisa para ele brincar, ele resolveu tentar fazer alguma coisa para que aquele menino ficasse atento ali ou em alguma coisa por um longo período. Então ele pegou um mapa do mundo, uma revista que tinha ali, ele recortou os países e deu para aquele menino montar. Ele disse: olha, a hora que terminar de montar, tu me chama. E aí o menino, depois de um tempo curto, voltou até ele e disse: eu já terminei. Ele disse: mas não é possível. Ele disse: deve ter feito um trabalho digno de uma criança, deve ficar tudo mal montado. E quando ele chegou, ele olhou e disse que se espantou, porque estava perfeito aquele mapa mundo montado. E ele pediu para o menino: mas como é que você fez isso? Se você não conhece como é a formação do mundo, onde cada país está. Ele disse: eu não conheço, mas que eu vi quando o pai arrancou a folha da revista, tinha um homem do outro lado. Ele disse: o homem eu conheço. Então, eu não consegui montar o mundo, mas eu virei e consertei o homem. E quando eu consertei o homem, eu consertei o mundo. E aí o pai dele percebeu que o que ele estava tentando consertar era impossível dele consertar o mundo. Mas ele poderia consertar o homem. E quando ele conserta o homem, ele acaba consertando o mundo. As matérias que cuidam da parte ambiental, elas dizem que você tem que pensar globalmente, a gente tem que pensar num mundo melhor como um todo, mas a gente tem que agir local, a gente tem que pensar local. Comprar, você quer fomentar a economia, compra no mercado perto de casa, faça as coisas locais, né? Faça as coisas numa porção pequena, né? Pensando numa proporção grande. Né? Então a gente tem que pensar numa porção pequena, pensar em consertar, de princípio, você, moralmente. Evoluir você. Porque quando você evolui, a sua família começa a ter uma visão diferente, começa a ter uma evolução diferente. E aí você começa a mudar as coisas numa proporção pequena no começo, mas ela vai se ampliando. E ela começa a crescer. Então, a responsabilidade para fazer isso, de mudar um mundo às vezes, é você começar por você, começar naquela unidadezinha pequenininha, naquele homem pequeno ali que você vai consertar, aquele homem que você vai começar a ajudar a mudar o mundo. Se nós colocássemos em prática, né, tudo que a gente aprende quando a gente vê problemas do mundo, né, então a gente começa a consertar moralmente nós mesmos. Né? Às vezes tem coisas de ruim que a gente vê que é um aprendizado para a gente. Porque às vezes a gente tem aquela pequena conduta, às vezes num trânsito, você vê uma pessoa xingar outra, né? Quando você está de fora, você vê que é diferente, você percebe que ali também você tem uma
uma coisinha para você mudar. Então você começa a perceber o que o mundo tem e começa a mudar em você mesmo. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, ele dizia: bem-aventurados os que têm o coração puro, porquanto verão a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra algumas explicações, né, sobre isso. Que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia do egoísmo e do orgulho. Por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como o da humildade. Deixem vir, venha a mim as criancinhas. Às vezes pode ser injusta essa comparação, né, para quem tem uma visão da doutrina espírita, porque uma criancinha às vezes pode ser um espírito muito mais velho do que uma pessoa de idade. Porque o espírito ele tem uma vivência. Só que quando Jesus diz isso, ele diz isso porque as crianças elas estão naquele momento de pureza, né, quando elas são novas. Então ele diz que as pessoas que se assemelham, né, com uma criança, por isso que ele não diz que venham a mim as crianças, as que se assemelham às crianças. Porque a criança traz aquela pureza, né, ela não tem maldade, não tem ódio, não tem inveja, maledicência, né? Ela não adquiriu aquelas paixões inferiores que a sociedade tem. Então, por isso que ele traz isso, né? Por isso que nosso mestre dizia isso, né? Dizia por serem crianças os seres de perfeita pureza, né? Às vezes por estarem com um véu de esquecimento. Às vezes aquela criança ela vai desenvolver, mas naquele momento ela ainda está com um véu de esquecimento e ela carrega uma pureza no coração. A infância simboliza essa pureza. A infância traz a simplicidade, né? Nessa fase que você pode auxiliar os espíritos. Né? Até uma certa idade você consegue moldar o espírito, você consegue dar uma direção na moral dele. Depois de uma certa idade você às vezes não consegue mais. E aí ele já assentou o que ele realmente é dentro de si. Se ele não teve um ensinamento até ali, é muito difícil que depois ele se conserte, né? A importância da fraternidade, né? Dos cuidados maternais que essa criança tem, para que ela tenha uma moral já desde pequena, né? E a pureza do coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade, né? Então ela vai acabar excluindo aqueles pensamentos de orgulho, né? De egoísmo, se você souber conduzir, né? Esses dias o Sr. Jaime estava falando das árvorezinhas que a gente plantou ali, e a gente tem que começar a moldar as que estão entrando, porque os antigos diziam, né, que a madeira você entorta ela quando ela é nova. Depois de velha você não consegue entortar mais ela, você quebra. Então essa é a maneira com que as crianças devem ser levadas no início, né? Você consegue moldar aquela criança no início. Depois de uma certa idade você já não consegue mais moldar ela. Nós falamos agora há pouco dos problemas do mundo, né, dos nossos problemas, né? Nós podemos encontrar vários caminhos, né, que nos levam a tão sonhada felicidade. Mas nós vamos falar sobre um específico, né? O roteiro infalível para a felicidade. O ser humano nunca sentiu tanta necessidade, né, de encontrar a paz íntima, né, a paz interior, né, como nos dias atuais que a gente tem. As livrarias é cheio de livros de autoajuda. A internet tem muitas pessoas vendendo cursos de autoajuda, né, de formação. Então, tem muita coisa no mercado sobre isso. Tem muita coisa no acesso das pessoas sobre isso hoje. Embora seja uma intenção, às vezes, de muitos escritores de ajudar as pessoas, né, não dá para dizer que todos eles querem fazer isso. Às vezes tem alguns que têm um objetivo de ajudar, mas alguns têm um objetivo puro do financeiro, né, de trazer aquela ajuda, aquele lucro, né, lucro fácil, porque pega as pessoas sensibilizadas e as pessoas às vezes acabam
pagando o que tem para receber aquela ajuda. Às vezes a gente recebe aqui na casa pessoas assim que gastam dinheiro que não tem por uma ajuda milagrosa que foi prometida e às vezes acabam entrando em dificuldade financeira e aí depois, quando não tem mais saída, elas acabam batendo aqui, desesperadas porque não sabem o que fazer. Então, às vezes encontraram uma pessoa que estava somente visando o lado material, só querendo tirar um lucro sobre a fragilidade daquela pessoa, sendo que a gente tem um roteiro infalível para a nossa felicidade à nossa disposição. É só você querer seguir e querer colocar aquilo em prática, Está ao alcance de todo mundo. É um roteiro novo, Um roteiro que saiu há pouco tempo. Quando você fala que é novo, as pessoas gostam, acham que é novidade, que é o Evangelho de Jesus. Se você levar isso em conta e se transformar, você acaba encontrando essa felicidade. E talvez seja por isso que o Espiritismo ele seja tão pouco seguido na nossa região, no nosso país, no nosso mundo. Porque o Espiritismo ele não traz uma receita milagrosa. Ele não traz uma mudança sem esforço. Às vezes as pessoas acabam batendo numa casa espírita pensando que ali as pessoas vão tirar o problema delas. As pessoas ali vão tirar com a mão um problema que ela tem. Muitos vêm nessa busca. Depois saem falando que não era aquilo tudo, que aquele local não ajudou. Porque o Espiritismo ele traz para você a responsabilidade sobre o que está acontecendo. Ele não vai te trazer um tratamento que você vai se deitar numa maca e a pessoa que está aplicando vai resolver o seu problema. Não, ele vai te trazer ferramentas para que você entenda o que está acontecendo, para que você veja aonde talvez você precisa melhorar, o que você precisa fazer de diferente para que a sua vida seja diferente. Porque se você ficar batendo sempre a mesma receita, vai sempre sair o mesmo bolo. Então é preciso que você mude. E quando você traz para as pessoas essa responsabilidade sobre os seus atos e sobre o que está acontecendo, as pessoas não querem. As pessoas às vezes querem, como eu já conversei com algumas pessoas, e se no final da minha vida eu me arrepender e pedir perdão, mesmo assim eu vou para um lugar ruim, qual que é o merecimento daquela pessoa, às vezes que passou uma vida inteira fazendo coisas erradas, pelo caminho do mal, e chega lá no final, ela simplesmente, eu me arrependi. O Espiritismo ele traz para você a responsabilidade. E as pessoas no mundo atual, elas não querem isso. Elas não querem a responsabilidade na mão delas. Elas precisam ter alguém para culpar, para colocar a responsabilidade. Isso não foi culpa minha, porque fulano fez isso. Então, talvez seja isso que o Espiritismo não traga para as pessoas, que as pessoas não venham, não busquem. Porque se você vai numa outra religião, você é só adorar, ou só rezar, que está tudo certo. E aqui você traz para você a responsabilidade sobre o que você está fazendo. Então, aqui você encontra muitas explicações, muitos direcionamentos, para que você não fique desesperado, não entre em desespero, não acabe cometendo um suicídio numa perda financeira, uma perda amorosa. Às vezes você tem jovens que se suicidam por causa de um término de um relacionamento. Pessoas, às vezes, têm uma perda financeira, acabam se suicidando, acabam mudando a sua direção por uma coisa que estava no seu caminho, que ela poderia ter tido uma visão diferente, agido diferente e mudado. Então, o Espiritismo ele vai te tirar o desespero, ele não vai te tirar os problemas, vai te
Vai te dar uma visão diferente de como você vai enfrentar aquele problema. Então é isso que talvez as pessoas não busquem, né? As pessoas buscam uma coisa mais fácil, né? Porque se você pegar, tem muitos católicos, muitas outras religiões, e quando eles estão numa situação apertada, eles vão buscar às vezes uma cirurgia espiritual, eles vão buscar um benzimento. Só que se você falar com eles, eles vão dizer que aquilo é errado, aquilo não é certo. Mas quando eles estão apertados, quando eles estão numa dificuldade, eles buscam. Eles vão lá, porque daí eles têm a visão que aquilo vai tirar a dificuldade deles. Estou generalizando, mas eu conheço pessoas que vão por esse caminho quando tem a necessidade. Mas se o Evangelho de Jesus está disponível há mais de 2 milênios, por que a felicidade ainda não é uma realidade na Terra? Por que a gente ainda tem esse conhecimento todo à nossa disposição, mais de 2.000 anos, e ainda a gente não vive num mundo feliz? Todas as pessoas admiram a moral cristã. Agora a gente passou por uma eleição municipal, a gente vê que eu olho às vezes os candidatos, todos eles vão na igreja, vão em diversos, de vários segmentos, Então todo mundo conhece, todo mundo admira a moral cristã. Todo mundo afirma que é a sua necessidade, que muitos afirmam que precisa ter isso na sociedade. Muitos se pronunciam confiantes do que ouviram dizer, do que eu ouvi dizer sobre a religião, ou baseado às vezes no que ouviram, tomaram às vezes por uma passagem da Bíblia. A maioria conhece, sabe, já viu, Mas a causa dessa dificuldade, ela é a dificuldade às vezes do entendimento, porque você tem pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente. Decoraram aquilo, palavra por palavra. Só que às vezes elas não conhecem aquilo que está ali dentro. E Jesus falava muito por parábolas. Então, elas acabam conhecendo, mas elas não compreendem. Tem a informação. Hoje a gente tem muito isso. As pessoas são bombardeadas com informação, mas pouquíssimas têm o conhecimento. Que é diferente de você ter a informação. Às vezes você tem uma informação, mas você não tem o conhecimento, você não sabe interpretar aquilo. Você não sabe o que aquilo quer dizer. Às vezes, uma parábola que Jesus falou, ela é utilizada para a gente dizer que ali ele dizia que nós não somos uma única vida, nós não vivemos uma única vez, o Espírito ele é eterno. E tem outros segmentos religiosos que usam aquela mesma parábola para afirmar que a vida termina depois da morte. Então tem vários entendimentos sobre isso. A gente tem um conhecimento, todos conhecem, mas às vezes não sabem interpretar aquilo que está sendo dito. Ele falava por parábolas e aquilo às vezes não tinha um conhecimento na época para absorver aquilo. É por isso que o Espiritismo ele vem para clarear, para trazer uma visão diferente do que foi dito. O Espírito da Verdade ele veio para esclarecer o que estava sendo dito naquele momento. Ele precisava falar daquela maneira naquele momento, porque falando daquela maneira, ele já foi crucificado. Se ele falasse de uma maneira diferente, ele não teria atingido o objetivo dele, porque as pessoas ali, muitas não estavam preparadas para aquela maneira dele falar. Então, se ele falasse diferente, ele não seria ouvido, não tinha cumprido o seu papel, Então, tem essa diferença das pessoas conhecerem, admirarem, só que elas não sabem a fundo o que realmente acontece, No entanto, aqueles que têm os olhos de ver,
E perceber que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. As duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, né? Em todos os ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei os outros o que quereis que vos fizesse. Amai os vossos inimigos. São máximas que Jesus já trazia. Então veja que é diferente do que o egoísmo e o orgulho fariam, né? A humildade e a caridade, eis que não cessa de recomendar ao nosso mestre. Ele sempre recomendava isso. Não cessava de recomendar isso. Esse é o roteiro infalível para a nossa felicidade. Se a gente seguir esse roteiro, a gente vai alcançar a nossa felicidade. O próprio Cristo colocou a livre vontade como condição para alcançar a felicidade. Ele falava que quem quiser vir após de mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Tomar a sua cruz é você fazer a tua transformação. É você se transformar. Essa é a nossa cruz. Porque às vezes a gente carrega uma mudança muito difícil de fazer. E essa às vezes é você carregar a sua cruz. Você tomar a sua cruz e levar ela. Então a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que a gente, estando no mundo que a gente está, da maneira que a gente está, às vezes é muito difícil, né? A gente compreende que é bem difícil. Falando e ouvindo, né? Parece tudo muito simples, mas na realidade é difícil. Mas aos pouquinhos a gente consegue. Se a gente tirar uma visão do todo e colocar, às vezes, um problema de cada vez, a gente às vezes consegue resolver e ter uma evolução. Como aquele menino, ele não olhou o mundo todo, não olhou os problemas todos, ele olhou só aquele homem que ele precisava consertar. Às vezes só aquele, eu vou tentar um defeito de cada vez. Às vezes a gente acaba conseguindo mudar dessa maneira, né? O mundo nos mostra 1000 caminhos, mas nem todos devemos seguir. Mas o mestre dos mestres nos recomendava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado pela atenção e a paciência de todos, né? Era isso que eu tinha para hoje. A gente vai ter os passos de tratamento, né? O passe e a bioenergia. Vai fazer uma oração e depois a gente vai fazer os passos. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano. Salve Iemanjá, Rainha do Mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada e iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.